Fala, turminha, beleza, né, firme? Tô com esse notebook aqui, turma, sim, mas o modelo dele já sumiu daqui. Mas vamos ver se a gente descobre o modelo dele vendo a placa depois. O problema é que ele não liga, turma. Eu já abri aqui, ó, pra tirar a bateria dali pra mim ver se o carregador tava sendo reconhecido. Porque eu coloco aqui, ó, não acende nada de luzinha vermelha, não tava acendendo nada. Clico no botão de ligar, o sintoma com a bateria e sem a bateria tá o mesmo. Ele só pisca esse LED azul aqui, ó. Olha lá. Só pisca aqui, ó. E de vez em quando eu escuto o HD batendo. Tchii! Ó. Toda vez que eu clico aqui, ele só pisca isso aqui e apaga. Pode estar com a bateria no lugar ou não. Com a bateria também faz a mesma coisa, nem acende LED vermelho. O cliente, ó, esse notebook muitos anos atrás já mexi nele. Até que eu danei com o cliente. Porque o cliente tinha perdido essa tampinha daqui, turma. Ele ficou usando esse notebook sem a tampinha muitos anos, viu? Muitos anos ele usou desse jeito aqui, com a bateria em cima da mesa dele, assim. Aí a última vez que veio, tem um ano e meio atrás, eu arrumei, nem lembro o que é mais não. Eu pus ele pra funcionar e falei pra ele, tem que pôr a tampinha, porque eu acho que tava oxidando por aí. Beleza. Aí agora ele me entrou em contato comigo, ele falou assim, não, eu coloquei a tampinha, não sei o que, pá, mas ele parou de ligar de novo. Então vamos ver, turma. Mas de novo é porque já tem muitos anos. Porque se um notebook começa a ficar voltando toda semana ou todo mês, aí eu já prefiro devolver o dinheiro do cliente por lá fora. Mas o último reparo durou aí quase uns 2 anos, nem lembro mais não. Como ele tá com esse sintoma, turma, eu tô achando que vai ser curto em algum lugar por aqui no secundário da placa. Secundário. Então eu vou passar o microscópio e analisar esses bichinhos aí, esses capacitorzinhos, ó, antes de desmontar ele. Tô vendo que tem uns capacitorzinhos meio estranhos ali. E como o cliente tem o costume de usar sem essa tampa, entra umidade e causa curto aqui na placa. Pode ver que ele tá até sem parafuso, ó. O cliente usa ele até sem parafuso aqui, ó. Só tem os básicos mesmo nas lateral. Beleza, vou ver se eu acho algum probleminha aqui e já volto. Eu olhando aqui, turma, no microscópio, eu fui entender porque que ali tá estranho. Ali foi o CI que eu troquei da outra vez que deu problema, que é o OZ8153. A solda ali tá solda de ferro de solda. Tem uns capacitorzinhos aqui. Olha lá aqui. Deixa eu regular esse microscópio. Aí, ó, é porque aqui foi trocado. Então eu troquei esse OZ, certo? Não tava ligando, né? PU2. Por isso que tá mexido aqui. Não achei nada errado aqui em volta, nada de curto, então eu vou desmontar ele. Vamos procurar na placa, né? Então, galera, olhando aqui, não tô achando nada. Tem alguns pontos de oxidação, tipo aqui, pra ali. Só que não é tanto assim que atrapalha o notebook de ligar. Aí eu comecei a medir curto nos capacitorzinhos, não tô achando também nada de curto. Eu vou tentar ver se eu consigo medir só com a mão aqui. Aí eu achei um negócio aqui, uma medida errada aqui, turma. Deixa eu tentar mostrar. Aqui, turma, eu fui medindo os MOSFET meio rápido. Eu peguei uma mania aqui agora de testar MOSFET. O gate não pode apitar com ninguém. Esse terminal que tá aqui sozinho não apita com ninguém, ó. Então já vem direto testando assim, ó. Ó, tá vendo que aqui apitou? O gate aqui nunca pode apitar com ninguém. Então aqui eu achei a medida errada aqui em cima desse MOSFET. Aí eu medindo aqui, ó. Ó, aqui já não apitou, turma. Isso aqui é teste rápido, tá? Se não tivesse apitando, eu ia pôr na escala de diodo também, pra ver se ia dar resistência alta. Mas só sei que esse PQ14 apitou aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Aí, ó. Isso aqui não pode, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar tirando. Olha lá, apitou e tá dando isso aí, ó, 1.4. Então eu vou estar tirando esse MOSFET daqui pra ver se para de apitar. Se eu tirar ele e parar,
esse MOSFET tá em curto, beleza? É que primeiro eu faço inspeção visual, depois eu testo nesses capacitorzinhos marronzinho, ver se não tem nenhum. Perdi a mãozinha, turma, porque placa não é bom ficar encostando a mão não, por isso que eu tô usando esse daqui. Aí eu fui testando em cima desses marronzinhos aqui, eu não achei nenhum bipando dos dois lados. Pra cá tá meio oxidada a placa, mas não tem nada que atrapalhe, nada. Aí é onde eu passo a medir os gates dos MOSFET. Já achei aqui, ó. Muitos MOSFET apita, né? Entre drain e source apita. Por quê? Porque a resistência do processador é baixa e apita. Por isso que para ter certeza que o MOSFET tá ruim, mede no gate. Todo jeito que você não achasse nada, esse processador aqui é soqueteado, ó. Eu ia tirar o processador para ver se os MOSFET, esses dois, ia parar de bipar entre drain e source, né? Se não, todo MOSFET que acha com a medida errada é tirar. Eu vou tirar esse primeiro porque tá o gate. Tira esse. Depois tira esse aqui porque tá pitando entre dreno e source. Mas dreno e source ainda é meio que normal por causa do processador. É isso que eu tô querendo dizer. Não é que é normal. O MOSFET também não pode apitar. Mas quando apitar tem que ver a resistência que tá dando o multímetro. Tá dando 20. Tá dando 20 milivolts ali. Então tá tendo uma resistênciazinha meio alta. Por isso que eu acho que é do processador. Agora esse aqui não, esse tá errado mesmo. O gate aqui não pode apitar não. Pronto, tirei o MOSFET aqui, turma. Foi batata, viu? Aqui, ó, já medindo aqui de novo, ó. Olha lá. Já não apita mais, turma. Curta aqui já sumiu. Ai, tá difícil. E daqui pra cá já não apita mais, ó. Zerou. É o MOSFET, o código dele é 6414A. Até capotou pra ali. 6414A, turma. Já vou trocar ele. Já vamos medir ele aqui, né? Pera aí que tá caindo tudo. Vamos medir ele agora normal, né, turma? Aqui em cima mesmo, ó. Ó, entre dreno e source, ó, deu medida boa aqui, ó. E o gate. Eita, esse MOSFET tá bom. Aqui, ó, zerou porque eu armei ele no gate, turma. Pra desarmar, vamos com negativo no gate aqui. E ele desarmou aí, ó. Aí volta a dar 500. Ué, então não é o MOSFET não, turma, ele tá bom. E medindo aqui na placa, ó. Tô medindo aqui, o curto sumiu aqui na placa também. Meu Deus do céu. Eletrônica é complicado. Vou soldar ele de volta. Soldei o MOSFET de volta, turma. Eu deixei a placa meio assim e fui medindo as tensões aqui, né? Tem 5 volts e tem 3, né? Os 3 volts acha em cima daqueles 2 transistores ali, ó. Olha lá. Na saída deles lá, os 3.3 tá ali, ó. Aí, turma, as outras tensões não tem. Mas aí eu vi que toda vez que eu ligo o power, aparece 1,5 e 1 volts. Eu fui apertando o botão power com o multímetro, fui medindo aqui. Então as tensões aparece e some, aparece e some. Aí eu já pré-montei de novo, coloquei na fonte, turma. E ali também, ó. Eu clico no botão lá, dá o consumo e para. Dá o consumo e para. Então, turma, eu acho que vai ser curto ali mesmo. Eu vou estar arrancando aqueles MOSFET. Aqueles outros dois lá que eu achei resistência baixa neles. Beleza? Deve ser um daqueles dois lá. Esse carinha aqui não é não, ó. O 8153 não é. E quando ele tá com defeito, a tensão de 5 volts some. Se eu não me engano. E o notebook não dá sinal de nada. Esse aqui ainda tá dando sinalzinho. É por ali naqueles MOSFET mesmo. Vamos tirar ele. Tô meio perdido, turma. Acho que o salvador da pátria vai ser a câmera térmica, né? Eu fui clicando aqui pra ligar e passando a câmera. Até que eu achei esse cara aqui. É o único que dá sinal de vida. Olha lá, ó. Quando eu clico no botão power, turma, ele acende ali, ó. Esse aqui é o único que dá. Quando eu aperto aqui, eu já tô começando a desconfiar do negócio. Ou é ele ou é o processador.
que eu já pesquisei aqui, ele é o PWM responsável por manter a tensão do processador contínua aqui. Não achei curto, quando eu clico a tensão aparece e some. Ou é ele ou é esse processador, turma, um dos dois, viu? Tô quebrando a cabeça aí. É, turma, tem certos defeitos aí, ó. Por isso que a gente tem que ver vídeo mesmo, galerinha. Não tô achando nada errado. Peguei e comecei a medir em volta desse PWMzinho aqui, ó, do que alimenta o processador, turma. Nem lembro se eu falei sobre ele, né? Tava pensando em comprar ele, ó, 95.831. Ele é responsável por manter a tensão de VCOG no processador. Medir aqui, ó, tem uns capacitorzinhos que tá bipando dos dois lados, mas tá dando uma resistência baixa, né? Aí eu tava em dúvida entre processador e esse cara. Aí eu tava olhando na minha sucata ali de placa, turma, se eu tinha esse cara aqui pra tá trocando. Eu acabei achando um processador nessa placa aqui. Beleza, né? Foi primeiro, aí eu peguei e coloquei o processador aqui no lugar, né? O outro que tava ali. Aqui continuou bipando os dois lados com o processador no lugar. Então o processador tem resistência baixa. Por isso que esse tipo de defeito aí, ó, acaba com o neurônio da gente, ó. Mas agora o sintoma já mudou com o processador novo. Então tô achando que é o processador do cliente que queimou, turma. Ó, agora eu vou clicar aqui, tá sem o cooler. Pera aí, o trem deve ter desencaixado. Pera aí, turma, não tô conseguindo encaixar aqui não. Pronto, vou segurar aqui, ó. Olha lá, agora a luzinha fica acesa lá, turma. E o consumo aqui, ó, tá oscilando aí, ó. Então ele não desligou mais não, galerinha. E a luzinha lá acesa. E aqui morno normal. Eu acho que é o processador aqui que tá ruim, viu? Processador queimado. Até que enfim, né? Se não tivesse essa placa aqui, eu tava enrolado, nem se não tivesse esse processador. Essa tem a dica que eu aprendi hoje aqui, ó. Tava bipando os capacitorzinhos, quase que eu troquei ele. Mas eu tirei o processador lá, os capacitorzinhos aqui parou de bipar. Os menorzinhos. Tipo assim, a resistência subiu. Então, se não achou curto aí, agora o ruim se o processador fosse soldado, nem não ia achar. Mas se não tá achando curto nem nada, a placa tenta ligar, todas as tensões aparece, some. Esse aqui tava aquecendo a câmera térmica que mostrou. Por quê? Porque ele alimenta o processador. Então eu tava meio desconfiado do processador. Todas as tensões ok, né? Ou ele ou ele. Mas aí a tensão de 1 volt desaparecia. Então não era pra ser ele mesmo, não, turma. Era o processador. Beleza? Então com esses testezinhos aí ainda consegue achar. Tô pensando se eu monto ele agora ou se eu deixo pra amanhã, porque já tá de noite. Já montei o básico do básico, turma, só pra ver se a gente consegue testar, né? Antes de mandar embora. Essa plaquinha aqui é sempre difícil de estar conectando nela. Cooler girou. Aí, ó. Já deu vídeo de primeira, turma. Então realmente era o processador, galerinha, ruim. Eu vou finalizar por aqui porque eu não passei o orçamento pro cliente. Então eu tenho que parar o que eu tô fazendo agora e passar o orçamento. Mas só de achar o defeito aqui, ó, eu já fiquei satisfeito, beleza? Vou tá subindo mais essa dica aí pra nós, galerinha. Eu não sei se o cliente vai autorizar o orçamento. Tem que ver quanto tá esse processador no Mercado Livre, parece que é um i3. Uma vez eu comprei um processador no Mercado Livre, veio estragado, viu? Por isso que eu fico meio sem jeito de pedir no Mercado Livre, mas tem que arriscar. Mas eu já comprei lá, veio estragado. Tem que comprar novo, usado não vira não. Beleza? Então eu já vou passar o orçamento pro cliente, ver se ele vai aceitar, se não vai. Olha o consumo aí, ó. Normal dele aí é quase um ampere, turma. Sem entrar no sistema, né? Eu pus o HDI, mas não pus teclado.
Beleza? Então se gostou desse vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve pra mais. Não esquece de dar uma força lá na pescaria, no canalzinho lá. E vamos pro próximo pepino, turminha. Fui, abraço. Entrou no sistema, belezinha. Vou deixar ligado aqui um tempinho, turma. Tem foto das crianças ali, então já não pode estar mostrando, mas tá aí. Culpado.